Então, gurizada, após a finalização da segunda camada, o nosso dever agora é completar a camada de cima, deixar ela toda amarela por causa da nossa cor referencial, ok? Em tese, essa aqui eu diria que é a segunda parte mais difícil, porque a primeira parte mais difícil com certeza foi a parte da cruz aqui, que era totalmente algo novo e um pouco meio que abstrato, ok? Mas agora, o que queremos fazer? Essa parte daqui de cima é um pouco mais difícil, então iremos dividir essa parte em duas, ok? Nesse mesmo vídeo, apenas para fins didáticos, como eu costumo dizer. Então o que queremos fazer? Primeiramente, para montar a parte de cima, vamos estruturar uma base. Como será essa base? Iremos construir uma cruz aqui em cima também, para nos auxiliar, ok? Assim como a gente fez aqui embaixo, é algo meio que parecido. Só que aqui em cima, eu diria que é mais fácil. Por quê? Porque as partes das cruzes que eu preciso para montar aqui em cima, todas elas já estão perto. Olha só, o amarelo aqui, era só eu virar. O desse canto aqui também é só eu virar. Nesse caso aqui, eu já tenho duas peças prontas, ok? E qual algoritmo queremos utilizar aqui na parte de cima? É o seguinte, é esse movimento aqui. Eu vou repetir ele algumas vezes, mas apenas para mostrar logo como funciona, eu irei executar de forma rapidamente aqui, ok? Então qual é? Simplesmente esse. Nesse caso, as quinas já vieram pronta, mas é algo que vocês precisam ignorar por enquanto, ok? Então vamos lá. Olha só. Então vamos lá. Para montar uma cruz aqui em cima, vocês precisam observar algo. Primeiramente, quantas partes da cruz já estão prontas? Elas podem vir com nenhuma parte pronta, quando está faltando aqui duas no caso, e caso estiver faltando aqui. Ela pode vir com duas prontas, quando tem uma aqui em cima e outra aqui. Lembrando que ela pode estar assim também, mas vocês colocam nessa posição, ok? Sempre com uma peça branca no lado esquerdo e outra na superior. E criando essa linha aqui na diagonal, ok? Duas peças adjacentes, uma ao lado da outra. Outra configuração que é possível também é quando vem duas peças amarelas, só que de forma paralela. Quando tem uma aqui e outra aqui. E se vir dessa forma, vocês deixam ela na horizontal mesmo, ok? Então são esses casos possíveis. Nunca vai vir apenas com uma peça da cruz, ou com três peças da cruz. Caso aconteça algo parecido com isso, é provável, muito provável que seu cubo esteja viciado, ok? Não é provável, seu cubo está viciado se vir apenas com uma parte da cruz aqui, ou três. No caso, uma, duas, três, ou apenas uma aqui. Entendeu? Parte da cruz aqui. Então o que queremos fazer? Toda vez que queremos executar, iremos ver como é que está a configuração aqui em cima, ok? Vamos lá. Eu tenho que reconhecer um L. Se tiver um L, o que eu faço? O que eu falei antes? Eu sempre deixo uma parte amarela ao lado esquerdo, ok? E logo como consequência, a outra tem que ficar para cima também. Caso esteja aqui, eu vou levantar ela e formar esse L aqui invertido, ok? E executo esse mesmo movimento. Eu desço aqui e vai subir um branquinho. Eu jogo ele para lá e subo na direita. Depois que eu fizer isso, eu apenas volto o que eu fiz antes, só que com a parte de cima começando. Eu venho para cá e agora eu tenho que descer na direita, porque se eu descer aqui, eu vou acabar bagunçando aqui do lado, ok? Então eu tenho que descer aqui primeiro e depois desço a parte da frente. E agora eu formei a cruz. Olha só que bonito. Vamos mostrar mais um caso aqui. Formando a cruz. Olha só, aquele caso paralelo que eu mostrei. Como é que eu faço? Eu deixo na forma horizontal. É importante ressaltar que sempre precisa ter uma peça amarela aqui na esquerda, ok? Se elas forem adjacentes, tiverem um do lado do outro, como foi no último exemplo, eu sempre deixo uma aqui da esquerda e outra para cima. E é batata, é só vocês fazerem esse movimento aqui, que eu mostrei antes, que vai cair na cruz. Nem sempre de primeira, como nesse caso aqui. Eu vou fazer aquele movimento, eu jogo para lá, subo na direita, eu trago de volta para encaixar, desço na direita e completo a linha aqui embaixo. Nesse caso, eu regredi para aquele primeiro passo,
quando tem apenas um L aqui, um na esquerda e outro em cima, ok? Então o que eu faço? Aquele mesmo movimento. Eu posso repetir ele, ok? É o único movimento que vocês precisarão para poder fazer isso, ok? E assim a cruz estará formada. Agora, o meu próximo passo é completar essas quinas agora, ok? Eu fiz a cruz e agora eu vou ajeitar a quina, assim como eu tinha feito aqui embaixo. Só que para agora eu irei precisar de outro algoritmo também. Essa parte eu falei que é um pouco mais difícil por causa da decoração dos algoritmos, ok? Do decoreba dos algoritmos. Então, continuando. Aqui em cima também eu preciso respeitar algumas configurações para executar um determinado algoritmo. O algoritmo que eu vou falar para vocês aqui, ele é um pouco mais específico e tem um nome. E ele é até fácil de ser executado na verdade. E qual é? É o Sune. E como é que eu executo o Sune? O Sune é esse movimento aqui. Eu subo na direita, jogo essa peça para lá, desço e jogo para lá de novo naquele grupo de peças. E agora eu subo na direita de novo e trago ele. E desço. Nesse caso, o Sune já foi completado, ok? Ele completou todas as quinas, mas é porque ele já estava, digamos que, em uma configuração padrão específica para o Sune. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar na prática. Olha só, aqui na parte de cima, após vocês completarem a cruz, podem vir algumas configurações como eu falei antes também, na primeira etapa para montar a cruz. Quais são? Aqui pode vir com todas as quinas faltando, lembrando que a gente vai ter que orientar agora. Essas peças que estão na lateral, essas brancas, elas vão ter que virar, olha aqui. Elas têm que vir para cima para poder completar a parte amarela, ok? Depois que eu fiz a cruz. Então o que eu faço? Como eu falei antes, eu preciso respeitar algumas configurações. Quando não tiver nenhuma peça aqui na quina, assim como está vazio agora, eu sempre deixo um amarelo aqui no lado esquerdo. Ok? Pode ser dessa forma, ok? Pode ser de qualquer forma, ok? E o que eu vou fazer? Executar o Sune. E como é que eu faço? Eu vou... executo ele. Olha só. E quando tiver apenas uma peça da quina, como é no caso essa aqui, é porque eu já estou terminando. Então, eu posso executar mais uma vez o Sune, lembrando que essa peça aqui, quando houver apenas uma peça da quina, eu sempre vou deixar ela no canto esquerdo inferior, ok? Nesse canto aqui. Então, eu posso executar o Sune. Nesse caso aqui eu completei, mas nem sempre o Sune vai resolver de primeira, como nesse caso aqui. Olha só, essa peça esquerda aqui, que é apenas uma que está completando a quina, as outras três estão faltando, eu vou executar o Sune e não vai completar, mas o Sune está ali em cima, aquela pecinha do lado esquerdo, né? Então o que eu faço? Eu coloco no lado esquerdo e executo. Ok? Mas pode vir outras configurações também, como eu vou mostrar. No caso, olha só, no caso está faltando duas peças. E o que eu falei antes? Quando estiver faltando duas peças, eu deixo o amarelo na esquerda também, ok? Tá faltando duas peças da quina e eu deixo o amarelo na esquerda e executo o Sune. Nenhuma, mas eu tenho uma peça na esquerda, então eu posso executar o Sune de novo. Olha só. Agora tem uma aqui em específico e tá faltando 3. Quando tá faltando 3 é porque já está perto para terminar. Então eu posso continuar executando o Sune. Lembrando que a peça que está completada, quando estiver faltando 3, ela tem que ficar na esquerda. Ela tem que estar nessa configuração, ok? Cruz e pecinha na esquerda, inferior. Então eu executo o Sune. E sim, eu mostrei todas as configurações possíveis. E se vocês respeitarem essa configuração, vocês vão conseguir completar a parte de cima com facilidade, ok? Então, qualquer dúvida na parte de cima, quando estiver completa, apenas execute o Sune, ok? Vamos mais uma vez. E aqui. Quero mostrar mais um caso para vocês, só que é semelhante, então, mas vocês podem aplicar também. No caso aqui, ó, está faltando duas, só que na última vez era na diagonal que elas estavam, ok? Só que agora estão um do lado do outro, as quinas que estão faltando, ok?
Então o que eu faço? Lembrando que tá faltando duas, amarelozinho na esquerda, amarelozinho da lateral na esquerda. Então eu executo o Sune. Nenhuma, mas tem amarelo, então eu deixo na esquerda. Sune. E pronto. E assim eu termino a parte de cima, ok? Eu mostrei todos os casos possíveis aqui, respeitando as configurações que podem ocorrer. E caso respeitem isso, vocês vão conseguir com facilidade. É apenas uma questão de prática, é um pouco difícil, porque tem muitas configurações, mas com treino vocês pegam o jeito, ok? Então é isso e até a próxima parte.